O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Salvador me venha visitar? Logo que a criança ouviu a sua saudação, ela pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada é aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para a casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos e filhas da igreja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada e a nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje a igreja festeja a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Essa festa, ela nasceu em 1950 pelo Papa Pio XII, exatamente no dia 1º de novembro. Ele manda para toda a igreja uma carta chamada Munificentíssimos Deus. E assim, com essa carta, o Papa Pio XII declara que no final da sua vida terrestre, a Santa Mãe de Deus, ela entra na glória do Pai com o seu corpo e a sua alma. Ela foi preservada, o seu corpo foi preservado de ser corrompido pela terra. Não poderia os seios que um dia amamentaram o Senhor serem destruídos pela terra. Não poderia um ventre santo, que foi a porta para Deus visitar a humanidade, enfrentar a decomposição. Amados filhos e filhas, a igreja hoje nos apresenta a figura de Nossa Senhora, que entra no céu de maneira gloriosa. Mas todas as glórias colocadas em Nossa Senhora não foram em virtudes da sua própria natureza. Todas as glórias que Deus derramou na vida da Santíssima Virgem foi em virtude do seu Filho Jesus Cristo. Tudo que Deus realizou na presença, na vida da Santíssima Virgem, foi em virtude do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim a igreja nos apresenta 4 dogmas marianos:
a sua Imaculada Conceição. Nossa Senhora, ela é concebida, ela é preservada da mancha original. Por isso, chamamos de Imaculada Conceição. Imaculada Pura Conceição, concepção, concebida. Ela foi concebida sem a mancha do pecado de Eva. O outro dogma é o dogma da maternidade divina, que comemoramos no dia 1º de janeiro, para combater uma heresia que Jesus era um homem qualquer, para combater uma heresia que Jesus era apenas um grande profeta. A Igreja declara o primeiro dogma mariano, a maternidade divina de Nossa Senhora. Depois, a Igreja nos apresenta um outro dogma, que é a sua virgindade perpétua. Quem já olhou, quem já viu algumas imagens de Nossa Senhora, principalmente nos ícones bizantinos, a imagem de Nossa Senhora no ícone traz 3 estrelas. Uma estrela na cabeça, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Isso é a tríplice virginal. Aquelas 3 estrelas simbolizam a tríplice virginal de Nossa Senhora. Ela é virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Por isso, na iconografia, na imagem de Nossa Senhora, nos ícones bizantinos, nós podemos ver 3 estrelas. Às vezes aparecem 2 estrelas, mas só aparecem 2 estrelas quando Nossa Senhora carrega o menino Jesus com a sua mão esquerda. Ali, a iconografia só apresenta 2 estrelas, a da cabeça e a do lado direito. A do lado esquerdo, a coroa, a estrela, está ofuscada, está escondida pela presença do sol da justiça, que é Jesus Cristo. A estrela está ali, mas como ela traz Jesus no seu lado esquerdo, no lado do seu coração, aquela estrela está ofuscada, está esquecida, apagada pelo brilho da presença de Jesus Cristo que ela traz na sua mão esquerda, do lado do coração. E assim, o outro dogma que a Igreja nos apresenta sobre Nossa Senhora é o que estamos festejando hoje. Um dogma, como eu disse, foi proclamado pela Igreja no dia 1º de novembro de 1950 pelo Papa Pio XII. E ali o Papa Pio XII instituiu a festa da Assunção de Nossa Senhora no dia 15 de agosto. Mas, padre, hoje é 16. Sim, antigamente no Brasil, o dia 15 de agosto era feriado. Mas nós sabemos que o nosso país é um país laico, e muitos feriados católicos foram abolidos, inclusive o do dia 15 de agosto. Assim, a Igreja, preocupada para que todos os fiéis participassem de uma maneira digna de tão grande solenidade, a Igreja, ela transfere a festa do dia 15 sempre para um domingo depois. Por isso estamos hoje festejando a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Hoje também a Igreja festeja o dia de São Roque. Mas a liturgia de hoje nos apresenta a figura da Assunção da Santíssima Virgem. Quis Deus precisar de Nossa Senhora. E no momento que houve a queda, Deus, na mesma hora, Ele apresentou a solução. Porque quando o inimigo nos coloca em uma cilada, Deus sempre abre uma saída, Deus sempre abre uma porta, Deus sempre abre uma oportunidade para que nós pudéssemos alcançar a vitória. E o homem e a mulher, optando pelo pecado diante do madeiro, que é a árvore da vida, o Senhor, lá em Gênesis 3,15, Ele apresenta uma solução. A mulher queria esmagar a cabeça da serpente. A salvação não é a presença de Nossa Senhora. A salvação é o filho que ela traz em seu ventre. Por isso ela é corredentora, ela é mãe do Redentor, ela é mãe do Salvador, ela é mãe do Adonai, como nos ensinou Santa Isabel.
quem sou eu para ser visitada pela mãe do meu Adonai, pela mãe do meu Senhor? E quando Deus pensou em criar o homem, ele pensou em criar o homem e a mulher com perfeição. Assim Deus coloca o homem e a mulher no paraíso, diante de uma grande árvore, a árvore da vida. E como nós sabemos, Deus deu ordem a eles a não tocarem naquela árvore. Eles poderiam comer de todos os frutos, desfrutar de toda a beleza do paraíso, mas não poderiam provar daquele fruto. Deus deu uma pequena ordem e o homem e a mulher não foi capaz de obedecer àquela ordem de Deus. E diante do madeiro, Eva, considerada até então a mãe de todos os viventes, ela opta pelo pecado porque ela queria ser igual a Deus. Eva desejou ser igual a Deus, ela não queria ser serva, ela queria comer do fruto, porque a serpente havia lhe dito que Deus estava a enganando, e se ela comesse daquele fruto, ela se tornaria como Deus, conhecedora do bem e do mal. Sendo assim, Eva não queria mais ser serva, ela queria ser senhora, ela queria ser igual a Deus, ela queria se igualar a Deus, e assim Eva ouve a serpente, come do fruto e ainda oferece para o seu esposo. Assim, eles são expulsos do paraíso. E para Deus salvar a humanidade, Deus mandou vários patriarcas, Deus levantou várias alianças. A primeira aliança foi quebrada por Adão. Depois o Senhor lança uma aliança com Noé. Depois o Senhor lança uma aliança com Moisés. E por fim, a verdadeira e eterna aliança é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, no Antigo Testamento, o maior sinal de Deus era a arca. Quando a arca do Senhor entrava no acampamento, o exército do inimigo já tremia e temia, porque sabia da sua derrota. Quando a arca chegava, o povo que lutava contra os servos de Deus já assumiam a sua derrota, lutavam, mas perdiam, porque quando a arca entrava no acampamento, o grito que Israel proclamava, a alegria, o júbilo que Israel festejava a chegada da arca, fazia o exército do inimigo tremer as pernas e chorar de medo. A nova arca da aliança é a própria Santíssima Virgem, porque a arca da aliança, ela trazia a presença de Deus. Dentro da arca continha, nós sabemos, estava contida as tábuas da lei, mas agora a nova e eterna aliança, Deus ele não manda a sua lei, mas ele manda o próprio legislador. Ele manda o próprio Senhor da lei. Ele não declara uma palavra, ele manda a própria palavra, que é o verbo ser encarnado agora na verdadeira arca da aliança, para ser a mãe do Salvador. E quando o Senhor convida Moisés a subir no monte, ele declara, ele diz para Moisés como ele deseja que a arca fosse construída. A arca foi construída, meus irmãos, em volta de uma madeira nobre chamada acácia. E dentro da arca ela deveria ser revestida do mais puro ouro. Assim, o Criador também realizou na vida da Santíssima Virgem. Ele usou o mais puro ouro para confeccionar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança no Antigo Testamento, ela deveria ser confeccionada de maneira aprimorosa, porque ela seria o tabernáculo, ela seria o lugar onde Deus iria habitar, ela seria o lugar onde a palavra iria ser colocada. Assim também, eu posso dizer, não assim também, mas acima dessa forma, Deus ele planejou, arquitetou e ele construiu a vida da Santíssima Virgem, não em virtude da própria glória dela, mas em virtude da glória do seu Filho, que iria ser introduzido naquele ventre santo. E assim, o ventre de Nossa Senhora se torna a nova Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela trazia a glória de Deus. A Arca da Aliança não era a glória de Deus, ela trazia
a glória do Senhor, ela trazia a presença do Senhor. Por isso Nossa Senhora, ela não é deusa, mas ela é a arca que Deus escolheu para habitar. E assim, quando a arca entrava em Jerusalém depois da guerra, toda Jerusalém fazia uma grande festa. Não existia festa maior em Jerusalém do que receber a presença da Arca da Aliança e aqueles heróis que deram a vida para defender o reino de Judá. Assim, Nossa Senhora, como nós cantamos na ladainha, como nós cantamos no ofício sagrado de Nossa Senhora, ela é a Arca da Aliança. Ela é a mulher vestida de sol. Ela é a mulher que tem a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. A mulher que vem destruir, esmagar a cabeça do dragão, a antiga serpente. Eva deu ouvido à serpente, porque queria ser como Deus. Nossa Senhora, ela olha a sua humildade e ela diz: quem sou eu para ser escolhida? Ao contrário de Eva, Nossa Senhora, ela se humilha, ela reconhece que o poder não está nela, a glória não está nela, as virtudes não estão nela. Ela diz: o poderoso fez em mim maravilhas. Ela não disse: ele encontrou em mim maravilhas. Ela diz: ele realizou em mim maravilhas. E assim, queridos irmãos, no final da sua vida terrestre, Nossa Senhora entra de maneira plena, gloriosa e de forma mais honrosa e magnífica no céu. Ela, por estar unida a Cristo, como nos diz a segunda leitura, Cristo ressuscita dos mortos como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte e também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Nossa Senhora está unida a Cristo. Quem está unido a Cristo não vive a morte, mas entra na plenitude da ressurreição, porque Ele é a primícia da ressurreição. Ele é o que primeiro ressuscita. E aquele que está em Cristo, aquele que está junto com o sofrimento de Cristo, também está perto da sua glória. Não poderia aquela que estava diante do Criador, quando os reis magos vieram visitar. Ela entregou a sua própria vida para servir o Senhor. Nossa Senhora é a mulher que tem a lua debaixo dos pés, como nos apresentou a palavra do Senhor na primeira leitura no livro de Apocalipse 12. Ela é a mulher que traz a lua debaixo dos seus pés, porque a lua é o sinal da mudança de fases. A lua é o sinal da mudança da natureza. Nossa Senhora, quando ela pisa na lua, ela está dizendo que todas as outras fases mudaram. Ela não é a mulher que muda de fases, ela é a mulher que segura a fase, ela é a mulher que apresenta o Cristo que muda toda a história. Ele muda todas as fases, não existe mais fases. Ele é o centro, Ele é o Rei, Ele é o Todo-Poderoso. Ela segura a lua para dizer: não vai mudar de fase. A hora agora é a hora do meu filho, a glória agora é do meu filho. Eu piso sobre a lua, porque eu não tenho poder próprio, mas eu sou a mulher revestida do sol. A mulher revestida do sol significa que Nossa Senhora, ela não tem glória própria, a glória dela vem do Senhor, assim como a lua também não tem luz própria. A luz da lua vem do sol. A lua reflete a luz do sol. Por isso que Nossa Senhora, ela é revestida do sol. Ela não é o sol, ela é a lua. Ela é revestida do sol porque a glória de Deus revestiu a vida dela. Não é à toa que a arte sacra, desde os seus primórdios, sempre apresentou Nossa Senhora com um manto azul, todo ornado em ouro, para simbolizar: ela é a mulher revestida do sol.
revestida, porque a glória não é dela, ela foi envolvida pela glória do Senhor. Por isso ela traz o manto azul. A cor azul era considerada a cor mais rara, a cor mais cara. A pigmentação azul era a cor mais nobre que existia na antiguidade. Por isso que a arte sacra vem sempre apresentar Nossa Senhora com o manto azul, porque ela não recebe qualquer coisa, ela recebe o melhor de Deus, porque Deus preparou o melhor para o seu filho, e o melhor que Deus poderia preparar para o seu filho se chama a Virgem Santíssima. Ela foi revestida pela glória de Deus. O azul significa a glória, a plenitude do Senhor, a grandeza do Senhor. Por isso que o azul envolve o céu, porque o azul significa a presença do Senhor, a divindade. Ela traz o seu véu branco em muitas imagens. Aqui o véu dela é escondido. Ela traz o véu branco porque o branco significa a humanidade. A sua humanidade é a humanidade castra, pura e santa. Mas a glória dela está no azul que a envolve. A torna a rainha separada. Ela é a mulher que pisa sobre a lua, porque ela deixa para trás. Ela nunca se inclinou às fases, às mudanças do tempo. Nossa Senhora não é a mulher que vive de moda, ela vive de determinação. Ela não é a mulher de fases. Por isso ela foi preservada de toda mancha do pecado. E assim, por ser a lua, ela é aquela que melhor reflete a luz do sol. Na noite, a lua consegue resplandecer, roubar a atenção de todos os outros astros. As estrelas se tornam pequenas, e mesmo as estrelas têm uma hierarquia. Nós podemos ver que existem estrelas que brilham mais do que as outras. Essas estrelas são os mártires. Algumas estrelas, elas brilham de maneira simples, mas elas brilham. Elas conseguem sobressair sobre as trevas. Mas no meio de uma noite, no meio de uma caminhada que estamos fazendo ainda nesta terra, a lua consegue resplandecer durante a noite, e ela garante a presença do sol mesmo na noite. Por isso que a lua, durante a noite, ela serve de guia, de sinal para as embarcações. Ela serve de bússola para aqueles que estão perdidos entre a mata. Ela serve de relógio para indicar as fases. Ela é aquela que melhor reflete a presença de Deus. Por isso a Santíssima Virgem, sendo a lua, ela é aquela que está abaixo do sol, porque ela depende da luz do sol, mas em volta de toda a natureza, em volta de todos os santos, ela consegue sobressair. Ninguém brilha igual a ela, ninguém é igual a ela. Abaixo dela todos, acima dela só a Santíssima Trindade. Falar de Nossa Senhora mexe com a minha alma. E aqui nessa igreja matriz, não de maneira coincidente, mas de maneira arquitetada espiritual, o nosso sacrário é um sacrário único, desenhado para esta paróquia, e ele simboliza um sol. O centro do sol é o Cordeiro imolado no Calvário, aonde a Virgem está, e o sol, que é Jesus Cristo, ele brilha e espalha a sua glória entre esses raios. E quem primeiro recebe a glória que vem de Cristo é a lua,
Por isso Nossa Senhora é aquela que recebe os raios de Cristo. Ela que recebe os primeiros raios. Ela é a aurora que rompe as trevas. E esses raios que brotam do sacrário envolve a Santíssima Virgem em seu manto azul e dourado e na sua coroa, que não por coincidência é de prata, por coincidência ela é prateada, para simbolizar a lua. E a sua coroa também com raios de prata sustentam 12 estrelas, que é a plenitude de Deus. 12 significa a plenitude. Em Nossa Senhora está contida a plenitude de Deus, como em nenhuma outra criatura existe. Padre, e Jesus? Jesus não é criatura. Jesus é Deus. Jesus é Criador. E Nossa Senhora, com as 12 estrelas, ela abençoa a toda a tribo de Israel. Ela é os 12 cestos de pães que sobraram, o melhor de Deus para alimentar o seu povo. As suas 12 estrelas é toda a igreja, é toda Israel, é todo o povo de Deus. O que ela recebe de Deus, ela não para nela. O que ela recebe de Deus, ela resplandece para a igreja. Por isso, as suas 12 estrelas. No Antigo Testamento, podemos observar lá no livro de Reis, que depois que o grande rei Davi morre, o seu filho Salomão assume o trono. E quando Salomão assume o trono, no dia da sua coroação, está lá em Reis 19, 1 Reis 19, Salomão se curva diante da mãe e pede que façam para ela um trono real e a coloque ao lado do trono dele. Porque no Império Antigo, os reis não dividiam a sua riqueza com qualquer pessoa. E os reis que dividiam a sua majestade com uma mulher, ele corria o risco de ser assassinado pela esposa para que ela se tornasse rainha. Assim os reis, de uma maneira sábia, eles não dividiam a sua coroa com ninguém, apenas com a sua mãe. E assim, depois de Davi, 20 reis passaram por Israel. E aprendendo com Salomão, todos os reis colocaram um trono ao lado do seu trono e elegeram a sua mãe Gebirá. Gebirá significa rainha mãe. E Gebirá ajudava o seu filho. Não que o filho precisasse, mas o filho poderia dividir a sua glória, a sua realeza com quem ele quisesse. Por isso, que quando o anjo chegou diante da Santíssima Virgem, ele disse para Nossa Senhora que ela iria dar à luz a um filho de Deus, e ele iria herdar o trono do seu pai Davi. Quando o anjo saúda Nossa Senhora, ele não estava naquele momento fazendo uma saudação a uma simples mulher, a uma camponesa. Ele estava fazendo uma saudação a uma rainha. Ele já estava enxergando Nossa Senhora como Gebirá, sentada ao lado do trono do seu filho. Por isso ela toma um susto com tamanha saudação. Aquela saudação ave era apenas uma saudação usada para o imperador. E ela pensou:
Eu por acaso sou alguma imperatriz? Quem sou eu? Ao contrário de Eva, ela não quis ser, por isso se tornou, e é assim que Deus trabalha. Quem muito quer uma coisa, Deus não dá. Aí eu queria cantar, aí eu queria fazer isso, mas não queria fazer para glorificar a Deus, não. Queria cantar mais do que o outro que ela já ouve cantando. Ela queria tocar mais do que o outro, porque já vê o outro tocando. Ela queria fazer aquilo melhor, não para dar o melhor para Deus, mas porque ela quer sobressair. E Deus é especialista em derrubar quem quer sobressair, deixar escondido quem quer aparecer e pegar lá atrás aquele que não quer. Deus o capacita e coloca na frente. Assim aconteceu com Eva. Ela quis ser, tu vai cair, mamãe. Nossa Senhora, ela não quis ser, vai sentar do meu lado. Porque Eva queria ser igual a Deus. E Nossa Senhora não, ela encontrou o olhar e a graça, porque ela nada quis, e quem nada quer, tudo recebe. Mas quem tudo exige, ainda perde o pouco que tem. E assim, a Geberá, a rainha soberana, ela é saudada de maneira triunfal. O anjo se curva diante dela. Quando nós nos curvamos diante da Santíssima Virgem, nós não estamos nos curvando diante de uma criatura, nós estamos nos curvando diante do Criador que fez nela morada. Por isso São Bernardo, ele quando caminhava pelo convento, toda a imagem de Nossa Senhora que ele passava, ele se curvava para ela e dizia: Salve Maria. E um companheiro dele do convento, olhando isso, chegou: Bernardo, por que você passou pelo sacrário e não fez reverência? E por que pela imagem de Nossa Senhora você fez reverência? São Bernardo disse: porque antes dela estar nesse sacrário, antes dele, Jesus estar nesse sacrário, primeiro ele escolheu aquele sacrário. Aquele é o maior de todos os sacrários. Com isso eu não estou dizendo que você não deva fazer reverência. A nossa reverência ao Santíssimo é de adoração, latria. A nossa reverência à Nossa Senhora pode ser de joelhos, pode ser de pé, mas pare se ajoelhar, vá no Antigo Testamento, vá ver que todos se curvavam diante da arca, todos se curvavam diante do rei, e aqui está quem é maior do que a arca. A arca trouxe tábuas, ela trouxe aquele que criou as tábuas. E o nosso culto para Deus é o culto de latria, adoração. Por isso que quando eu coloco alguém no lugar de Deus, eu chamo aquele alguém de ídolo. Por isso que católico não fica perdendo tempo igual a pagão, dizendo: fulano é meu ídolo, tal ator é meu ídolo, tal cantor é meu ídolo. Isso é idolatria. Ídolo, quem toma o lugar de Deus. E quando eu adoro o ídolo, eu estou praticando a idolatria, porque latria significa adoração ao falso Deus. Idolatria, latria significa culto de adoração. Por isso, para Deus, latria. Para os santos, dulia. Dulia significa grande estima, veneração. Ô padre, mas eu fui no dicionário Aurélio, e lá veneração e adoração é a mesma coisa. Eu estou falando do português arcaico, não nessa mudança que existiu no português, porque essa mudança veio simplificar as palavras. E olha que o português já é uma coisa complicada, e já foi descomplicada um pouco. Assim o português colocou como sinônimo veneração e adoração apenas aqui. Nos outros países, lá no Oriente, veneração é uma coisa, adoração é outra. E a palavra dulia significa grande estima, veneração. A São José,
a igreja apresenta um termo mais bonito. Porque São José, ele se tornou padroeiro da Igreja Universal, não do reino de Edir Macedo, mas padroeiro da Igreja Universal, do verdadeiro reino de Deus, que somos nós. E São José é o padroeiro da Igreja Universal, da Igreja Católica no mundo inteiro. Que a farsa já começa aí, né? Universal significa católico. Deus confiou a São José os seus maiores tesouros. Quem são os maiores tesouros de Deus? Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem. Por isso, a São José, nós católicos temos um culto de protodolia. Proto no grego significa primeiro. Por isso que Santo Estevão, ele é protomártir, o primeiro mártir. Protodolia. Primeiro, dolia todos os santos. Protodolia São José. Mas acima de São José, quem é que vem? Ela, a toda bela. E a Nossa Senhora, a igreja nos apresenta o culto de hiperdulia. Hiper significa mega, arque, grandioso. E para Nossa Senhora nós temos o culto de hiperdulia. Ela está acima de todos os santos. Eu não tenho devoção para Nossa Senhora, não tenho devoção para Santo Fulano. Mas São Fulano foi devoto dela. O São Fulano está abaixo dela. Não é católico, não tem escolha se vai ser devoto, se vai amar Nossa Senhora ou não. Ele tem por obrigação amar, ou não é católico. Mas os outros santos, não. Os outros santos você pode escolher. Tem uma devoção, tem um amor, tem uma afinidade. Mas para Nossa Senhora não existe essa opção. Se não a ama, não é católico. E assim, ela se torna a Geberá de maneira diferente. Quando os reis magos foram visitar o grande Messias, o rei recém-nascido, os reis magos encontraram Jesus sentado em um trono chamado manjedoura. E lá estava Geberá, do lado direito, tomando conta do seu filho. Quando Jesus foi colocado em um trono neste mundo, não foi um trono de ouro. Ele não usou uma coroa real. O trono que Jesus escolheu sentar neste mundo está diante dos nossos olhos, a Santa Cruz. Esse é o trono que Jesus escolheu sentar neste mundo. A coroa que ele trouxe, que ele carregou, não foram ornadas com joias nem diamantes, não foi confeccionada por ouro de Ofir, mas foi uma coroa de espinhos. Mais de 100 espinhos de 8 a 10 centímetros. Não é aquela coisinha bonita que a gente observa na arte sacra, não. Foi um verdadeiro capacete de espinhos que foi cravado na cabeça de Jesus. E nossa paróquia tem uma grande graça, que aquela coroa que vocês estão vendo lá, uma coroa de galhos que vocês estão vendo no Cristo, aquela coroa veio de Jerusalém para a nossa paróquia, e aquela coroa foi feita de videiras, galhos de uvas, que são cultivadas em Jerusalém. E uma amiga minha foi para Jerusalém e me perguntou: padre, o senhor quer o que aqui de presente? Aí eu pensei em um monte de coisa,
uma estola de Jerusalém, uma coisa. Aí o Senhor colocou no meu coração uma coroa de espinhos, uma coroa de galhos de videira, que eu sei que lá vende. E ela trouxe de presente para mim, e coloquei a coroa naquele que é digno de receber toda a glória e todo o louvor. É uma grande graça para a nossa paróquia. E assim, mais uma vez o rei está sentado no seu trono. O novo Adão está diante da árvore da vida, porque a cruz vem simbolizar a árvore da vida. Olha a força que a árvore tem. Deus coloca no centro do jardim uma árvore, a árvore da vida. Existiam muitas outras árvores, mas aquela é a árvore da vida. Para salvar os seus eleitos, isso eu estou falando da primeira aliança com Adão. Para salvar os seus eleitos na segunda aliança com Noé, ele usa agora a árvore para confeccionar a arca. Na terceira aliança com Moisés, Deus usa o galho de uma árvore para dar autoridade para Moisés. E quando Moisés levantava aquele galho da árvore, ele levantava a glória de Deus. Por isso que o mar se abriu, por isso que brotou água no meio da rocha. A árvore, guardem a imagem da árvore. E na nova e eterna aliança, o Rei e Salvador do universo faz do seu trono uma árvore, uma manjedoura. Manjedoura era um coxo de madeira, uma caixa de madeira, simplificando, aonde os animais buscavam o seu alimento. Imagine, o verdadeiro Adão, que é Jesus Cristo, ele sendo Deus, não se prevalece da sua realeza, mas se humilha, nascendo em um coxo, em uma caixa de madeira, uma manjedoura, ou o nome manjedoura, lugar do manjares, lugar da alimentação. E ali, em uma caixa de madeira, nasce o Salvador. E para dar a plenitude da aliança, para dar a salvação ao homem, ele carrega a madeira nas suas costas. A madeira é colocada de forma horizontal e vertical para unir o homem a Deus e Deus ao homem. Adão separou o Criador da criatura, mas Jesus abre os seus braços para unir novamente a criatura com o Criador. E agora, Jesus é colocado em um novo jardim. Por isso que a palavra vem dizer que lá no Calvário era de frente a um jardim. E nesse novo paraíso, nesse novo jardim, para que a plenitude da aliança acontecesse, era preciso que um novo Adão estivesse ali. O novo Adão é Jesus Cristo. É preciso que uma nova árvore fosse plantada naquele jardim, a cruz. Também era preciso que uma nova erva estivesse ali, a Santíssima Virgem. Por isso que o anjo também a saúda de Ave, porque Ave significa Eva ao contrário. E ao contrário de Eva, a Virgem Santíssima diz sim a Deus. Ela esmaga a serpente. Ela não para ouvir a serpente, ela esmaga. Porque com o diabo não tem diálogo, com o pecado não tem diálogo. E quem para ouvir o pecado, por ele é hipnotizado. O nosso diálogo com o pecado é esmagando com os pés. Assim, a nova Eva
diante do madeiro, podemos dizer, Geberá está mais uma vez ao lado do trono do rei. O trono do Senhor era a cruz. O novo Adão era o Cristo. Quando Jesus sobe a cruz, ele senta no trono do rei Davi para salvar Israel. Se cumpriu a profecia do anjo. E mais uma vez, Geberá estava ao lado do trono. Salomão senta no trono e prepara um trono para sua mãe Betsabé. E Jesus senta no trono, no seu trono de martírio. Ali ele precisava derramar o seu sangue, porque não foi o sangue da Virgem que salvou a humanidade. O sangue que nos redimiu foi o sangue de Cristo. Mas nós trazemos no nosso sangue a junção do DNA da nossa mãe, do nosso pai. Mas Jesus só tinha um DNA, porque José não teve participação do nascimento de Jesus. José era pai adotivo. Todo o sangue que Jesus recebeu foi o sangue da sua mãe. Deus Pai Criador não deu sangue a Jesus. O sangue de Jesus foi dado pela Virgem Santíssima. E assim, o novo Adão senta no seu trono real, com a sua coroa de espinhos. E mais uma vez, a rainha mãe, Geberá, está ao lado do seu filho, mesmo no sofrimento. Por isso, ela estava com ele na manjedoura. Ela estava sentada ao lado dele, ela estava de pé ao lado dele na cruz. E não poderia estar ela longe do trono do Altíssimo quando ele senta na sua glória. Por isso Nossa Senhora está ao lado de Deus, sentada no seu trono. Porque Geberá, a Santíssima Virgem, esteve ao lado dele em todo o seu sofrimento. Também está próxima dele quando ele desfruta da sua glória. Geberá, a rainha mãe, a Santíssima Virgem, foi recebida no céu com a grande alegria. E quando Nossa Senhora, terminando a sua trajetória nesta terra, ela adormece. No Oriente, essa festa é chamada de dormição. E Nossa Senhora foi recebida no céu pelo seu próprio Filho, Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Davi era quem introduzia a arca dentro da cidade. E diz a palavra do Senhor lá no livro de Reis, que não existia maior festa em Israel quando a arca da aliança entrava na cidade, pelas mãos do rei Davi. Diz a palavra que Davi até dançava. Assim, estamos hoje comemorando uma solenidade, não uma festa, uma solenidade. O dia em que Geberá, a nova arca da aliança, entrou de maneira majestosa e solene no céu,
E o seu próprio filho foi lá na porta. Não mais Davi entra com a arca, mas o rei, aquele que assentou-se no trono de Davi, ele é que introduz a arca da aliança, a nova arca que é a Santíssima Virgem. Ele a introduz no céu, ele vai para a porta do céu e ele entra com ela ao seu lado. Ali todos os anjos, todos os santos patriarcas que já estavam no céu festejam a sua entrada triunfal. Finalmente aquela que foi desejada por Deus, aquela que foi sonhada por Deus, aquela que foi a porta em que o Verbo escolheu para visitar a humanidade, finalmente ela entra diante de todos os santos, de todos os anjos. E assim as santas virgens que estavam no céu foram fazer para ela um cortejo. Depois vieram os apóstolos. Ela é a rainha de todas as virgens. Ela é a rainha dos apóstolos, porque ela foi apóstola dos apóstolos. Ela é a rainha dos apóstolos. Depois dos apóstolos vieram os mártires, porque ela é a rainha dos mártires, porque ninguém mais sofreu como ela sofreu. O maior sofrimento foi o de Cristo. Mas depois do sofrimento de Cristo, o maior sofrimento foi o da Santíssima Virgem, porque ela sofreu da sua alma o que havia dito o profeta Simeão: uma espada de dor transpassaria a tua alma. E enquanto o corpo do filho padecia na cruz, a alma da mãe sofria aos pés da cruz. Era um sacrifício perfeito, o corpo do seu filho divino e a alma da sua mãe. Por isso ela é a rainha dos mártires. Os mártires vieram saudá-la, os mártires vieram se curvar diante dela. E por último vieram os anjos, e na frente dos anjos veio Gabriel. Gabriel que um dia desceu, não para ensinar a Ave Maria, mas ele veio dizer, ele veio rezar Ave Maria, porque primeiro Deus disse. Gabriel não tinha voz própria, ele falava em nome de Deus. Então quando o anjo disse ave cheia de graça, ele não estava dizendo o que ele pensava, ele estava dizendo o que ouviu Deus dizer, ele estava repetindo o que Deus disse. Então foi Deus que disse ave cheia de graça. Depois que Gabriel veio, todos os outros arcanjos e anjos vieram aplaudir a nova arca da aliança. Rainha de todos os santos. Somente Nossa Senhora está no céu de corpo e alma. Jesus está de corpo e alma porque ele se encarnou no seio da Santíssima Virgem. Mas a única criatura que está no céu de corpo e alma é a Santíssima Virgem. Quando nós morremos, a nossa alma, ela vai para o céu, para o purgatório ou para o inferno. Então as almas dos santos já estão no céu, mas o corpo permanece na terra, esperando a ressurreição. O primeiro juízo é o juízo da alma. O segundo juízo é o juízo do corpo. Por isso esperamos a vinda gloriosa de Jesus, para que o corpo seja ressuscitado. E o que aconteceu com a Santíssima Virgem, Padre? A Santíssima Virgem antecipou todos os planos de Deus, ou melhor dizendo, corrigindo, Deus antecipou todos os seus planos na vida dela. Ela não precisou esperar a segunda vinda. Deus antecipou nela o que vai fazer na vida de cada um de nós. Ela não precisa esperar a segunda vinda. Deus antecipou a glória dele na vida dela. Por isso ela está no céu de corpo e alma. E hoje
festejamos a sua assunção. Com certeza, quando ela chegou no céu, houve uma grande festa. A nova Arca da Aliança chegou na Jerusalém celeste. À vossa direita se encontra a rainha, com veste de ouro, esplendente de Ofir. Os anjos cantaram: existe uma rainha aqui. Agora existe uma rainha aqui. Uma rainha. Por isso Satanás tem tanto ódio da Santíssima Virgem, porque ele ocupava o lugar mais alto do céu, abaixo da Santíssima Trindade. E agora ela ocupa, abaixo de Deus, o mais alto trono. E Satanás, quando olha para ti, ó mãe, ele contempla a derrota dele. A senhora que um dia fez do seu ventre tabernáculo para que o Santo dos Santos pudesse habitar, agora é a senhora que habita no Santo dos Santos, no tabernáculo do Altíssimo. Ninguém está mais perto do trono de Deus do que aquela que trouxe Deus dentro do seu trono, que é o seu coração. Fiquemos de pé, cantemos junto com todos os anjos e com todos os santos. Existe uma rainha aqui. Existe uma rainha nessa paróquia. Existe uma rainha no Lobato. Existe uma rainha no Brasil. Existe uma rainha no mundo. Existe uma rainha no céu, que é a nossa mãe, que é a mãe de Deus, a mãe de Jesus Cristo. Existe uma rainha olhando para a minha vida. Existe uma rainha olhando para os meus problemas. Ela não é Deus, não é mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor, nesse mundo ninguém foi maior. Nós já cantamos essa canção tantas vezes. Abaixo do nome de Jesus, abaixo, bem abaixo, mais abaixo ainda, abaixo do nome de Jesus está o nome da Santíssima Virgem, mas acima dos demais nomes está o nome de Nossa Senhora. Abaixo de Deus e acima de todas as criaturas. Cantemos. Existe uma rainha aqui. Existe uma rainha aqui, coroada de estrela, a lua embaixo adornada pelos anjos. Seu nome é Maria. Seu nome é Maria. Seu nome é existe uma rainha aqui, coroada de estrela,
Seu nome é Maria. Seu nome é Maria. Seu nome é Maria. Seu nome é Maria. Não existe nada que não passe por ela. Tudo que tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Não existe nada que não passe por ela. Tudo que tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Ave Maria, Dominus tecum, gratia plena. Eu chamo também Jesus. Não existe nada que não passe por ela. Tudo que tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Não existe nada que não passe por ela. Tudo que tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Ave Maria, Dominus tecum, gratia plena. Eu chamo também Jesus. Não existe nada que não passe por ela. Tudo que tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Eva desejou ser igual a Deus, desejou ser mais que Deus, e foi expulsa do paraíso.
deixou de ser a mãe dos viventes, deu origem ao pecado. Nossa Senhora nunca desejou ser igual a Deus, nunca desejou ser mais que Deus. Ao contrário, sempre se fez serva, escrava. Ela não se achou digna de ser escolhida, não entre algumas, mas entre todas as mulheres, entre todas que já nasceram, entre todas que ainda hão de nascer. Eva foi expulsa do paraíso, e diz a palavra de Deus que o Senhor colocou 2 anjos alados para guardar a porta, para que Adão e Eva não retornassem. Foi expulsa, e os anjos guardaram a porta para que ela não entrasse. Ao contrário, a Santíssima Virgem deu origem, trouxe, nos apresentou o Redentor, o Salvador. Ela não nos trouxe a salvação, mas nos trouxe o Salvador. De Eva foi gerado o pecado, da Santíssima Virgem foi gerado o Criador. E Santo Afonso vem nos dizer que o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência da Santíssima Virgem. Isso é muito forte. Enquanto Eva foi expulsa do paraíso, e os anjos colocados para impedir a sua entrada, a Santíssima Virgem foi recebida no paraíso em grande festa. E os anjos se curvaram e reconheceram como a rainha de todos os anjos. Lá no paraíso, os anjos guardaram a porta para que ela não entrasse. Lá no trono do Senhor, aqui como neste altar, os anjos são colocados ao teu lado para te servir, porque tu és soberana, augusta, rainha do céu e da terra. Abriste para nós uma porta, a porta do paraíso. E quis o Salvador visitar a humanidade usando essa porta. E quem é você para não reconhecer aquilo que Deus realizou na Santíssima Virgem? Ela diz: não eu, mas o poderoso fez em mim maravilhas. Não sou eu, Ele que fez maravilhas em mim. E encerrando esse momento, levante as suas mãos e peça a intercessão da Santíssima Virgem. Peça a intercessão da Santíssima Virgem sobre a sua casa. Peça a intercessão da Santíssima Virgem sobre a sua família. Peça, ó Virgem poderosa e bendita, depois do sangue do teu filho, as tuas lágrimas são as armas mais poderosas deste mundo. Enquanto o sangue do seu filho escorria no madeiro da cruz, as tuas lágrimas rolavam no teu rosto. E queremos, ó Senhora,
Pedir que uma lágrima vossa seja derramada em favor da humanidade nesse tempo de pandemia. Recorremos ao poder de Deus. Tu que és a dispensadora de todas as graças. Tu és aquela que primeiro recebe a luz de Cristo. Ninguém mais te amou do que o seu Filho Jesus Cristo. E também nos diz Santo Afonso: por mais que amássemos a Santíssima Virgem, ninguém conseguiria amá-la como Jesus a ama. Por isso, por mais que você ame a Santíssima Virgem, ainda é pouco. Aqui nessa paróquia, nesse altar, essa imagem foi pensada de maneira milimétrica. O pescoço foi cortado 2 vezes para mostrar que o sentido da devoção a Nossa Senhora está nessa figura desse altar. Ela é aquela que se inclina, que reconhece que o poder é de Deus. Ela se inclina para que o Filho melhor apareça. E é verdade, essa imagem foi projetada, a inclinação do seu pescoço. Houveram 2 cortes na imagem, para que Nossa Senhora se dobrasse, para que o Filho aparecesse. Quem se dobra, o Senhor eleva. Quem se exalta, o Senhor destrona. Por isso, o canto do Magnífica deve ser o nosso canto, reconhecendo que o poderoso fez, faz e fará maravilhas na minha vida e na tua vida. Levanta as suas mãos, e como Nossa Senhora nos ensina, glorifique o Senhor com suas palavras e diz: eu te glorifico, Senhor. Eu te exalto, Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor também fez, faz e fará maravilhas na minha vida. O Senhor fez, faz e fará maravilhas na minha casa. O Senhor fez, fará. O Senhor fez, faz e fará maravilhas em toda a casa de Israel. Porque o poderoso fez na minha casa maravilhas. O Senhor é santo, o Senhor é soberano, digno de todo o meu louvor, digno do louvor da Virgem. A Virgem também te louva, a Virgem também te adora, a Virgem também te glorifica. E com a Virgem, e como a Virgem, nós queremos exaltar o teu nome e dizer: poderoso, santo, santo, santo. Tu és santo, Senhor Deus do universo. Tu és santo, santo, santo. Realizou em nossas vidas maravilhas. Santo é o seu nome. Diz como Nossa Senhora rezou: a minha alma engrandece ao Senhor. Diz para Ele: Senhor, a minha alma te engrandece. A minha alma te engrandece, porque o Senhor tem me livrado de toda a sombra da morte. A minha alma te engrandece, porque estamos passando por essa pandemia, mas o Senhor tem me livrado, o Senhor tem livrado a minha casa, o Senhor tem livrado a minha família, porque o Senhor olhou para a humildade do seu servo. Diga isso. Porque o Senhor olhou para a humildade da sua serva, porque o Senhor olhou para a humildade do seu servo. E diga o seu nome. O Senhor olhou para a humildade do seu servo.
fez coisas grandiosas em meu favor. Louva ao Senhor por todas as coisas grandiosas que Ele fez na sua vida. Diz para Ele: fizestes coisas gloriosas na minha vida, coisas que eu não sou digno de receber, mas foi a tua bondade, foi a tua benevolência, foi o teu amor, Senhor, que me alcançou, porque eu não merecia tamanha graça. Eu, um pobre servo, eu, uma pobre serva, o Senhor olhou entre tantos, o Senhor olhou entre tantas famílias, e o Senhor me escolheu. E como a rainha, como Geberá, como a minha mãe santíssima, eu também quero te servir, Senhor, te servir de toda a minha alma, porque o teu nome é santo, e a sua misericórdia se estende na minha casa, na vida dos meus filhos, e em todas as minhas gerações, porque em geração o Senhor estende a sua misericórdia, e o Senhor tem estendido a sua misericórdia na minha casa. Diga para Ele: o Senhor tem estendido a sua misericórdia na minha família. O seu nome é santo. O seu nome é santo. E a sua misericórdia se estende em geração a todos os que os respeitam. Ele mostrou a força do seu braço. O Senhor tem mostrado a força do braço dele na sua vida. Louva ao Senhor, diz assim: obrigado pela força do seu braço. Obrigado pela força do seu braço. Eu quero ouvir a igreja aqui dizendo, eu quero ouvir você lá em casa dizendo: obrigado pela força do seu braço. Obrigado pela força do seu braço poderoso, da sua destra invencível. E o inimigo não pode tocar na minha vida, porque sobre a minha vida, Senhor, está a força do seu braço. Diga isso: o inimigo não pode tocar na minha família, porque a força da minha família é a força do seu braço. O escudo da minha família, Senhor, é a força do seu braço. Ele mostrou a força do seu braço. Ele mostrou a força do seu braço na sua vida. Dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Por isso que o segredo para alcançarmos o olhar de Deus é termos um coração humilde. Seja humilde. E se você já se considera humilde, considere ainda pouco a sua humildade e peça ao Senhor a graça agora. Eu quero ser mais humilde ainda. Diga isso ao Senhor: eu quero ser mais humilde. Quebra a minha vaidade, quebra o meu orgulho, quebra a minha prepotência, quebra a minha soberba. Quebra, Senhor. Quebra o meu egoísmo, a minha mentira. Tira de mim, Senhor, toda maldade, porque o Senhor dispersou os soberbos de coração. Ele dispersa, Ele derruba do trono os poderosos. Quantos poderosos desse mundo já se levantaram contra a sua vida e o Senhor te exaltou. Mas também quantas vezes você quis ser um poderoso neste mundo e agora a sua vaidade se quebra diante daquele único que é poderoso, o Senhor Deus do universo.
encheu de bens os famintos. Encheu de bens os famintos. Tem algum faminto aqui? Levanta as mãos. Quem está faminto da glória de Deus? Quem está faminto da presença dEle? Quem quer o pão verdadeiro descido do céu? Quem quer a presença dEle? Diga: Senhor, eu estou faminto da Tua presença. Senhor, eu estou faminto do Teu pão. Tu és o pão verdadeiro, e de bem saciou os famintos. Eu quero ser saciado com a Tua presença. Eu quero ser saciado com o Teu Espírito. Eu não quero fome e sede de nada deste mundo. Eu não quero ter fome deste mundo. Eu quero ter fome da Tua presença. Eu quero ter fome de santidade. Eu quero ter fome de Te seguir e de ser verdadeiramente um servo, uma serva, Senhor. E de bens Ele saciou, Ele encheu os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Os ricos aqui, o Senhor não está condenando quem tem a riqueza. Ele está condenando quem faz da riqueza o seu Deus. E para fazer da sua riqueza o seu Deus, não precisa morar em uma mansão. Mesmo morando em um barraco, talvez você faça das coisas deste mundo o seu Deus. Talvez você está pensando que você só vai ser feliz quando você morar em uma casa melhor. Talvez você está achando que só vai ser feliz quando você tiver um carro melhor, tiver um emprego melhor, tiver um cabelo melhor, tiver uma roupa melhor, mas não. Aquilo que temos de melhor já nos foi dado, que foi a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso ter para ser feliz, eu preciso ser para ser feliz, ser um servo do Senhor. Socorreu Israel. Quem é Israel? Quem é esse Israel que a Bíblia fala? Israel somos todos nós, raça eleita, nação santa, povo escolhido. Você é raça de Israel. Eu sou raça de Israel. A igreja é raça de Israel. Socorreu Israel, seu servo. Eu posso dizer aqui, socorreu a você. Quando eu falo aqui, socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia. Quando eu falar socorreu Israel, no lugar de Israel você vai falar bem alto o seu nome. Vamos lá? Socorreu seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, conforme prometera aos nossos pais. Quem? A Abraão, a Isaac, a Jacó. Existe uma promessa de Deus sobre a tua vida. Socorreu Israel, que é você, um servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Eu estava pensando nessa música mesmo aqui agora. Cantemos. A minha alma engrandece e glorifica ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Salvador,
Salvador, meu Salvador. Ele olhou minha pequenez, fez-me bendita entre as nações, sob os que temem aquele cujo nome é santo, é santo, é santo, é santo, é santo. A sua misericórdia é de geração em geração, realizou em mim maravilhas, pois o nome é santo, é santo. Levanta suas mãos e proclama. É santo. Pois o nome é santo, é santo, é santo, é santo, é santo. Agiu com poder, com o seu braço forte, orgulhosos dispensou, poderosos destronou, exaltou os humildes, saciou os famintos, despediu os ricos sem nada, lembrou-se do amor a Israel, o seu servo, conforme prometeu. Outrora nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para todos sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Levanta as mãos e canta para sempre. Canta a glória do Senhor. Para sempre. Para sempre. Para sempre. A tua fidelidade, Senhor. Para sempre. A sua fidelidade é para sempre. Para sempre. Canta a fidelidade do Senhor, que é para sempre. Para sempre. É para sempre. Ele não te abandona. Ele te ama. Ele te ama para sempre. Para sempre. Ele é fiel. Ele é fiel para sempre. Para sempre. Ele é poderoso para sempre. Meu Salvador, meu Salvador, poderoso, poderoso, cujo nome é santo, cujo nome é santo, para sempre, meu Salvador, Com força, meu Salvador, olha para a tua vida, para a tua história. Poderoso, cujo nome é santo,
poderosos destronou, exaltou os humildes, saciou os famintos, despediu os ricos sem nada, lembrou-se do amor a Israel, seu servo, conforme prometeu outrora nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade, para todos sempre, para sempre, Quanta fidelidade do Senhor. para sempre, para sempre. Você que está em casa, levanta as mãos e canta mais uma vez. Para sempre. sempre, para sempre, Para sempre te louvarei, Senhor. para sempre, Para sempre te adorarei. Para sempre. para sempre, para sempre, para sempre, O segredo de Nossa Senhora para sempre. é a humildade. A vaidade fez com que Satanás fosse expulso do céu. E ele caiu como um raio. É isso que a soberba faz. É isso que o orgulho faz. Começa bem, mas quando cai, cai de vez. Olhe para a história de tantas pessoas que foram soberbas, orgulhosas, vaidosas. Construíram uma casa sobre areia. Cuspiram nos menores, maltrataram e caíram. A vaidade e o orgulho fez com que Satanás fosse precipitado do céu. Ele caiu do céu, foi expulso. Mas a humildade de Nossa Senhora fez com que ela fosse elevada, assunta e sentasse ao trono, ao lado do trono do seu filho. E hoje ela é Geberá, ela reina ao lado do seu filho. 20 reis depois de Salomão, em toda a história de Israel, mantiveram o trono da sua mãe ao lado. E Nossa Senhora, a humildade dela a elevou. Enquanto o orgulho de Satanás provocou a queda dele, a humildade de Nossa Senhora colocou ela no lugar mais alto, aonde um ser humano pode estar. O lugar mais alto aonde o ser humano pode estar não é se tornando um rei, não é se tornando milionário, não é ganhando na Mega Sena, não é se transformando em presidente, não é sendo deputado. O maior lugar em que um ser humano pode estar é ao lado da presença de Deus. E hoje Nossa Senhora está ao lado da presença do seu filho, como Geberá, como a rainha mãe, aquela que é augusta Senhora, dá comando aos anjos, dá comando aos santos, e como um grande exército, temível como um exército em ordem de batalhas. Ela é aquela que resplandece no meio das trevas. Ela é a lua que reflete na minha vida, reflete na sua vida. Nesses dias tortuosos, nesses dias de escuridão, nesses dias de pandemia, ela é a lua que resplandece o sol da justiça, que é Jesus Cristo. No olhar da Virgem Maria está o olhar do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa. E isso nos dá motivos suficientes para levantar as nossas mãos e glorificar aquele que é santo, para exaltar aquele que é poderoso. Levanta as suas mãos e exalta com toda a sua alma, rende louvores, rende agradecimento, enaltece o nome que está acima de todos os nomes, enaltece o nome do Senhor, agradece, glorifica e pede ao Senhor: dá-me um coração como o da Virgem, tudo ter e ainda ser humilde. Eu quero ser humilde, mesmo tudo tendo. Eu quero ser humilde,
ser humilde como a virgem foi humilde, como a virgem é humilde. Exalta e agradece aquele cujo nome é santo. Agradece e louva, diz: eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, Senhor, eu te glorifico, porque eu posso não ter tudo aquilo que eu desejo ter, mas eu já tenho tudo aquilo que eu preciso ter. E o que eu preciso ter é a tua presença. O que eu preciso ter é a tua presença. Levanta as suas mãos, igreja. Levanta as suas mãos e diz para o Senhor: o que eu preciso ter, Senhor, é a tua presença. É a tua presença. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus